Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. A gente vai estar lendo o Sermão do Monte, a partir do versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 21. Está animado nessa noite? Dá um glória a Deus aí, bem forte, glória a Deus. Quanto você vai achando? Há um tempo atrás, uma pesquisadora da Universidade de Yale fez uma pesquisa com cerca de 62 pessoas. Ela pegou todas as pessoas que fizeram parte dessa pesquisa, eram pessoas que tinham desenvolvido problemas cardíacos. E ela começou a acompanhar e fazer uma série de questionários com as pessoas que participaram desse movimento. E ela começou a perceber que várias dessas pessoas tinham problema com mágoa, ira, raiva, ódio. E ela começou a tentar notar como que se desenvolveu as doenças cardíacas nas pessoas que sofriam com essas coisas, em especial aquelas que tinham dificuldade de liberar perdão. Conforme ela foi acompanhando durante os anos essas pessoas, essas 62 pessoas, aquelas que tinham mostrado sinais de que sofriam com coisas como raiva, rancor, mágoa, todas que apresentaram esses sinais, pioraram a sua condição cardíaca. Algumas tiveram ataques cardíacos, foi necessário utilizar o desfibrilador. Outras inclusive morreram. Fisiologicamente, coisas como a falta de perdão, a ira, a mágoa, o rancor, destroem o nosso cérebro e o nosso corpo. Para quem é médico aqui, entende um pouco melhor os efeitos de quando você tem, por exemplo, uma descarga de raiva. O cortisol é liberado, a adrenalina é liberada, o seu corpo entra como se fosse num estado de guerra, de luta, de atenção. E o diabo sabe disso muito bem. Ele sabe disso tão bem que ele é especialista em implantar sentimentos assim no seio da igreja. E quando a gente vê sentimentos assim começam a fazer parte do nosso convívio com os nossos familiares, do nosso convívio com os irmãos da igreja, no nosso convívio no nosso trabalho, no nosso convívio com os nossos pais, com os nossos irmãos, e a gente começa a permitir a raiz de amargura, a raiva, a ira, a falta de perdão crescer no nosso coração, e de repente a gente está enredado pelo inimigo. E é muito interessante que Jesus trata esse tema com muita atenção e ele dá muita importância. E eu disse que essa noite eu acredito que vai ser noite de cura, porque o Senhor, Ele vai sondar os nossos corações. E talvez existam algumas coisas na sua vida que estão emperradas por conta de alguns sentimentos, algumas feridas, alguns machucados. E preste atenção, muitos deles legítimos, que começaram como feridas legítimas que você não teve culpa nenhuma. Porém, Satanás conseguiu enredar essas situações de tal forma, situações de injustiça, situações de machucado, de palavras duras, erradas, e de repente, existem sentimentos que têm sido nutridos no seu coração, na sua mente, no seu espírito, que em nome de Jesus eles precisam sair. E se hoje você permitir o Espírito Santo te sondar, você vai sair daqui leve, livre, transformado. E no nome de Jesus hoje o Senhor vai nos tocar, amém? Vocês estão comigo? Amém? A palavra de Deus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda, quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, lhes digo, que todo aquele que se irá contra o seu irmão, já estará sujeito ao julgamento. E quem insultar o seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro se reconciliar com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho.
para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo, que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Senhor, eu oro que agora o Senhor quebrante os nossos corações, e o Senhor sonde a nossa alma, e o Senhor fale no profundo do nosso coração, e que a gente possa sair daqui carregando toneladas a menos, Senhor Deus, que às vezes a gente tem se permitido carregar, mas que hoje o Senhor vai nos libertar, em nome de Jesus. Dá um amém bem forte aí, amém? Esse que nós acabamos de ler é um dos trechos práticos do principal sermão que Jesus pregou quando ele esteve nessa terra. Esse é o sermão que resume na expectativa de Jesus como que um cristão como eu e você deve se portar na filosofia do reino de Deus. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, porém, uma vez que nós começamos a fazer parte do reino de Deus, uma nova perspectiva de valores, de fundamentos se estabelece na nossa vida, e nós não podemos mais ser os mesmos. E quando Jesus ministra o Sermão do Monte, o que ele está fazendo é recuperando a essência da lei que Deus tinha dado para o seu povo, que tinha se perdido, principalmente no meio, daquela classe política religiosa chamada os fariseus. O espírito verdadeiro da lei tinha se perdido. Vários dos mandamentos que Moisés deu, e que a intenção era justamente cuidar e honrar o coração do Senhor Deus, eles se perderam e eles começaram a usar as leis em favor deles mesmos. E na verdade eles usavam as próprias leis para se justificar. Os fariseus usavam as leis para fazer eles mesmos se sentirem bem com a sua própria consciência. Mas quando Jesus ministra o Sermão do Monte, ele não está trazendo um novo sistema de leis para mim, para você, para o pessoal daquela época. Na realidade, ele estava resgatando algumas coisas que tinham ficado esquecidas no meio da religiosidade do dia a dia do povo. E aqui nessa primeira parte desse texto, Jesus começa citando o 6º mandamento: não matarás. Jesus fala a respeito de um mandamento que parece extremamente óbvio, e graças a Deus é um mandamento que é bem seguido: não matarás. Mas aqui Jesus expõe de uma maneira extremamente simples um problema de interpretação e distorção de uma lei tão simples. O que os fariseus estavam fazendo aqui? Eles pegaram uma lei que tinha como intenção você não desagradar a Deus pecando e ferindo o seu coração, e eles usavam essa lei para justificar a sua própria conduta religiosa diante dos homens, sem se importar com como o seu coração estava diante de Deus. Se você olhar nos 10 mandamentos, Moisés não está preocupado com o julgamento. Se você ler os 10 mandamentos, está escrito lá: não matarás. Mas Jesus, quando cita esse texto aqui no versículo 21, ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Aqui ele não está falando da Bíblia, aqui ele não está falando do que Moisés falou, ele está falando de um conhecimento oral da própria lei. Ele disse: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Qual que é o problema com essa frase aqui, que parece ser tão simples? O problema é que eles não estavam mais preocupados com o que Deus achava deles, eles estavam preocupados com o julgamento dos outros. Não importava o que Deus via dentro do coração deles, o que importava era se os outros estavam vendo se eu estava acertando ou não. E aqui Jesus, ele está simplesmente voltando e dizendo: olha, existem alguns tribunais humanos que não vão conseguir julgar algumas coisas do coração, mas no tribunal de Deus, ele perscruta todas as coisas. E Jesus pega o sentimento da raiva, o sentimento do rancor, da falta de perdão, e ele fala: lembra aquele mandamento, não matarás? O não matarás não começa quando você comete o assassinato a alguém. O não matarás começa
no momento em que você nutre a falta de perdão, o rancor, a mágoa, o ódio dentro do seu coração. Jesus estava dizendo para eles assim: embora vocês achem que vocês estão bem diante de Deus, dizendo, eu não matei ninguém, eu diante do tribunal dos homens estou tranquilo, eu não matei ninguém, eu nunca cometi assassinato, eu não tenho problema com isso, graças a Deus. Jesus está falando, eu conheço a intenção e a motivação do coração de vocês. Ao longo do tempo, trabalhando no ministério pastoral, a gente vê muitos casos de pessoas que perderam coisas muito importantes na vida espiritual, na vida familiar, na vida de relacionamentos, amizades, porque nutriram sentimentos que aos olhos de Deus não deveriam estar ali. É muito difícil, ainda mais a gente na nossa realidade da igreja, exteriorizar alguns tipos de atitudes agressivas. Dificilmente a gente vai xingar alguém, a gente vai falar alguma coisa dura para alguém, muito menos agredir, ser agressivo com alguém. Mas Jesus, ele está mostrando que ele não vê um cristianismo apenas do exterior, ele vê o interior também. E hoje, você precisa olhar para dentro do seu coração e se perguntar, como que está o meu coração? Será que existem alguns sentimentos aqui dentro que eu tenho nutrido, que tem ficado aqui, e que de certa maneira o Senhor não aprova que eles estejam aqui? Será que em relação a alguém, alguma atitude, alguma coisa que aconteceu, existem amarras aqui dentro do meu coração, que nem mesmo eu quero admitir para mim? Será que existe algum tipo de pessoa que eu não tenho suportado na minha vida, no meu coração, que eu não tenho conseguido conviver, que eu não perdoei, que eu não consegui liberar perdão? Esse texto vai mostrar para a gente como que a gente pode lidar com quando o nosso coração fica desse jeito. E a primeira coisa que Jesus vai nos mostrar, se nós queremos lidar com sentimentos de amargura, nós queremos lidar com raiva, nós queremos lidar com rancor, com a falta de perdão, é sonde o seu coração, porque o seu interior importa para Deus. Versículo 22 vai dizer, eu porém lhes digo, que todo aquele que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Veja bem, aos olhos de Jesus, não é que a ira vai levar ao homicídio, não. Aos olhos de Jesus, o que o texto está falando, é que para ele, a ira descabida é homicídio. Meu Deus, por que Jesus estava sendo tão duro? Será que não tem uma diferença de peso aqui? O que Jesus estava falando? 1 João capítulo 3, versículo 15 vai dizer, todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Por que Jesus se preocupou tanto com isso? Porque o Senhor vê o que se passa no nosso coração. No coração de Cristo, não adianta nada a nossa obediência religiosa da lei. Não adianta nada o nosso exterior bem enfeitado, maquiado e bonito, se o nosso interior está corrompido. Não adianta nada eu conseguir politicamente me dar bem com aquele irmão que eu não consigo suportar, e eu ali na frente de todo mundo, na célula, na reunião, eu ali com aquele familiar, quando a família se reúne, está tudo bem, politicamente está tudo tranquilo, mas no meu coração, eu sei que eu sinto aversão àquela pessoa. O que Jesus está dizendo é, se vocês querem viver a dinâmica do reino nessa terra, aquilo que passa no coração importa sim. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Para uma atitude exterior acontecer, primeiro, algo interior está acontecendo. E o fato é que talvez existam sentimentos aí dentro do seu coração que só você sabe, ninguém mais sabe. Sentimentos que você talvez reconhece que não são os mais nobres, que não deveriam estar aí, e você sabe que no fundo tem te feito mal. Porém, o fato de que essas coisas
não são exteriorizadas. Você não vai ser culpado de homicídio. Você não está xingando ninguém. Você não está agredindo ninguém. Você não está tendo problema aparente com ninguém. Porém, para o coração de Jesus, o que passa no seu coração importa. A Bíblia fala que do coração jorram as fontes do quê? Da vida. E ele fala que nós temos que guardar o nosso coração. Muitas vezes na nossa vida espiritual, a gente para de ouvir a voz de Deus. A gente para de viver milagres e algumas coisas são interrompidas, bênçãos são retidas. Porque o rancor, a mágoa, a inimizade, está fazendo com que a fonte do nosso coração fique empacada. Sabe, há um tempo atrás eu fui para um retiro focado em líderes, em pastores. E chegando naquele retiro, eu estava achando que eu estava bom. Eu falei, eu estou bem com Deus, eu estou tranquilo, né? Nossa, o que eu quero vir aqui nesse retiro para receber mais do Espírito Santo, poder, né? Ser cheio, sair daqui bem. E aí, no começo do retiro, teve uma dinâmica lá que você precisava fazer um desenho, né? A gente tinha que fazer um desenho como que estava o seu coração, como que você via que estava o seu coração. E eu desenhei como se o meu coração fosse uma terra molhada, bonita, assim, regada, que estava nascendo fruto, né? E eu lá feliz, assim, e dizendo, nossa, cara, eu acho que tem coisas muito boas acontecendo na minha vida. Porém, todos os dias naquele retiro, a gente tinha um acompanhamento pastoral pessoal. E eu entrei no acompanhamento, você tem que dar o desenho lá para a pessoa, né? E aí eu vi que quando eu dei o desenho, o pastor lá ficou olhando e tal, ele me perguntou, e eu falei, não, pastor, eu entendo que é um tempo na minha vida que as coisas vão florescer, né? Vai nascer coisa nova, né? Deus mexeu a terra ali, agora... E de repente ficou aquele silêncio esquisito assim, né? E ele ficou me olhando, eu falei, ele não gostou do meu desenho, né? Eu já sabia que eu não era muito bom desenhista, né? Mas eu vi que ele não estava muito confortável, ele me olhou no fundo do olho. E ele falou assim, olha, tem coisas aí dentro dessa terra que não estão nem um pouco revolvidas. E existem algumas raízes que, embora não estejam saindo ainda para fora da terra, mas que você deixou aí. E que se você não permitir o Espírito Santo mexer, isso vai travar a tua vida espiritual. Fiquei chateadíssimo na hora, né? Falei, poxa, eu achava que eu estava bem. E enquanto aquele retiro foi acontecendo, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Teve uma dinâmica que eles fizeram a respeito de perdão. Você tinha que ficar 2 dias inteiros carregando uma mochila com pedras. Você tinha que dar nome para essas pedras. E tinha um culto que você ia e você tirava o fardo e deixava lá na frente. E eu consegui perceber naquele culto as pedras, as raízes, as coisas que ainda precisavam ser mexidas aqui dentro. O que precisa ser mexido aí dentro do seu coração? Talvez tenha alguns nomes vindo na tua mente agora. Tem algumas situações, palavras que você escutou, coisas que te feriram, momentos ruins, aquela vez que você se sentiu injustiçado. Quando isso começa a tomar conta do nosso coração, coisas terríveis começam a crescer aqui dentro. E é nisso que a gente vai para o segundo passo que nós precisamos entender se nós queremos nos livrar desses sentimentos. Dê ouvidos à advertência de Jesus e escolha o caminho da graça. Quantos aqui são salvos em Cristo Jesus? Deixa eu ver, levante sua mão assim, dá uma glória a Deus. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você que levantou a sua mão. Você merecia? Eu não merecia. Eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu falei. Eu sei aonde eu andei. Eu sei os pecados que eu cometi, eu sei o porquê eu não merecia, mas eu sou salvo pela graça de Deus. E a questão que Jesus está trabalhando aqui é o seguinte: quem foi salvo pela graça e não estende a graça, esse está condenado. Muitas vezes a gente trata alguns textos da palavra com negligência, mas olha só, quando você olha para o Pai Nosso,
Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado o quê? Quem nos tem ofendido. Você está vendo que ele está fazendo uma proporção? Jesus está falando, Senhor, me perdoa, está nos ensinando a orar, me perdoa conforme eu perdoo. Depois ele continua falando logo embaixo do Sermão do Monte, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as suas ofensas. O que Jesus está ensinando? Ele está ensinando que quem recebeu graça precisa escolher se vai julgar, se vai viver, se vai caminhar segundo a graça que recebeu ou segundo a condenação que não recebeu. O problema é que muitas vezes nós queremos receber a graça, nós somos agraciados com a graça, mas nós não sabemos estender a graça. E esse que é o problema. E Jesus conta uma parábola que eu acho extremamente forte. Um rei, né, recebeu ali, né, diante do seu trono um súdito. E esse súdito tinha uma dívida impagável, bilionária, ele não tinha como pagar. E esse súdito vem desesperado porque ele ia precisar ser vendido como escravo junto com a sua família para pagar a sua dívida diante do rei. E quando ele está lá diante do rei, ele começa a implorar, Senhor, por favor, paga minha dívida, me perdoe, eu não tenho como pagar, por favor. E a Bíblia fala que o rei se enche de compaixão e perdoa a dívida do servo. Uma vez que o servo é perdoado, ele sai da presença do rei e encontra o funcionário da casa dele. Quando ele encontra o funcionário da casa dele, ele lembra que o funcionário estava devendo 5 para ele. E a Bíblia fala que ele pega o outro rapaz pela garganta, o chacoalha e fala, paga o que você me deve, senão eu vou te jogar na cadeia. Ele recebeu o perdão do rei, mas ele não queria estender o perdão para os outros. Muitas vezes é isso que a gente faz, e o que a Bíblia fala é que quando isso aconteceu, o rei ficou sabendo, e ele pega aquele rapaz, e ele joga aos carrascos. Esses sentimentos têm sido carrascos do teu coração, porque quando a gente permite que eles cresçam, a gente toma um veneno, esperando o outro morrer. Às vezes a pessoa está lá seguindo a vida dela, mas eu fico remoendo aquilo, fico aquilo no meu coração, eu não libero. A questão do perdão na Bíblia não é esquecer. A questão do perdão na Bíblia não é você ficar rosas e flores com a pessoa 1 minuto depois, apertar um botão, pronto, acabou. Não. A questão do perdão é você entender quem tem direito de ser juiz. Perdão não é eu não sentir. Perdão é chegar para o Senhor como Davi muitas vezes, Senhor, essa pessoa fez isso comigo. Eu passei por aquela situação. No meu olhar não é justo, eu estou ferido, eu me sinto assim. Essa pessoa fez aquilo, o Senhor sabe o que ela falou, porém, eu não tenho condições de ser o juiz. Então, Senhor, eu entrego a causa, eu entrego o juízo, eu entrego essa causa nas tuas mãos, porque o Senhor é o único que tem o direito, que tem a autoridade, que tem a sabedoria para julgar essa situação. E Jesus começa a mostrar que esses sentimentos no nosso coração têm estágios. Ele primeiro fala que aquele que se ira interiormente, sem exteriorizar, o que acontece com ele? É como se fosse a pessoa que cometeu o homicídio e ela é levada para o tribunal civil. A pena no tribunal civil para homicídio era a espada. Jesus estava falando. Talvez você tenha se sentido ferido, porque a espada da mágoa, a espada do rancor, a espada da falta de perdão está te penetrando aí dentro. Você não tem conseguido viver livre disso. Mas Jesus fala que o outro nível da ira, da raiva, é o nível da ira que se exterioriza em insulto. Quando isso acontece, a Bíblia coloca, Jesus está colocando o seguinte: nesse nível é como
aquele que comete homicídio e é julgado diante das autoridades religiosas do Sinédrio. E a pena para homicídio era apedrejamento. Talvez você tenha levado pedrada da vida, porque existem coisas mal resolvidas dentro do seu coração. Talvez você tenha levado pedrada na sua história, porque as situações mal resolvidas da sua vida se levantam contra você. E aí, veja bem, Jesus está falando que eles seriam julgados no tribunal religioso. O que ele está dizendo é o seguinte: aquele que guarda esse tipo de coisa no coração é desautorizado religiosamente. O que para um fariseu era uma das coisas mais sérias que podiam acontecer. Quando a gente guarda e alimenta esse tipo de sentimento contra os nossos irmãos, nós somos desautorizados religiosamente. Tem gente aqui dentro da igreja que não se suporta. Tem gente aqui dentro que tem rixa, problema um com o outro. Mas o terceiro nível é o nível daquele insulto que já virou praga. E a Bíblia fala que quem comete esse insulto já estaria condenado ao fogo do inferno. É muito sério. Como pastor, eu já cansei de atender gente que nessa terra tem vivido um inferno por conta dos sentimentos que alimentou no coração. Eu me lembro uma vez que eu fui participar de um processo de libertação numa menina. No meio do processo de libertação, aquela menina possessa por demônios, a gente começou a perguntar para o Senhor o que era, e uma pessoa que estava ali junto naquele processo teve um discernimento. A brecha na vida dessa pessoa é a falta de perdão e uma mágoa que está amarrando ela e não permite o Espírito Santo trabalhar. E a gente começou a conversar com aquela menina, e ela começou a abrir o coração, porque a mágoa é uma brecha. Eu já cansei de ver gente ficar doente, seja por doenças psicossomáticas, seja inclusive por doenças espirituais, por conta de rancor, por conta de ira. E sabe, deixa eu te dizer, tem gente que usa como desculpa o fato de você ser bocudo. Eu sou aquele cara que fala o que pensa mesmo, né? Meu temperamento é assim, eu sou colérico, eu sou explosivo, esse é meu jeito. Nosso temperamento tem que ser levado aos pés da cruz. Quando você olha para os frutos do Espírito, não é isso que você vê a doçura, você vê a mansidão, você vê o domínio próprio. A nossa vida precisa ser levada aos pés da cruz. Quem sabe existem coisas aí no seu coração, você tem sentido te penetrar, aquela palavra que você ouviu, e que sim, a tua causa era legítima, erraram com você, você foi injustiçado, pessoas que você amava, o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, na igreja, o seu líder, te feriram. E a grande questão é que o Senhor quer te curar, mas para te curar, você precisa entregar esse sentimento para Ele. Para receber a cura, você precisa entregar o juízo. Se você continuar no teu coração, querendo ter o direito de julgar, você não vai receber a cura. Mas se você entregar o direito de julgar para o Senhor, você vai receber a cura e sair daqui transformado. A terceira coisa que esse texto vai nos ensinar é: tire a mágoa debaixo do tapete da religiosidade. Isso vem com confissão. Versículo 23, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro se reconciliar com o seu irmão, então volte e faça a oferta. Jesus aqui ele está pintando um cenário, alguém oferecendo adoração, um sacrifício no altar do Senhor, oferecendo a oferta, adoração, louvor, e se lembra que tem ponta solta com outro irmão, se lembra que tem uma situação mal resolvida, se lembra que existem coisas que precisam ser tratadas. Jesus está falando, a prioridade não é a adoração, a prioridade é você resolver e se reconciliar. Eu quero deixar algo bem claro, não são todas as situações que existem como haver conciliação.
Muitos casos de abuso, a gente não, e de jeito nenhum aconselha a pessoa a ir falar com o abusador. Em casos graves, inclusive de agressividade, de problemas, o conselho não é esse. Porém, quando a gente está diante do Senhor, a gente precisa sondar o nosso coração e se perguntar se às vezes a gente não tem tentado aliviar a nossa consciência por meio das nossas atitudes religiosas. Você vê que na igreja todo mundo se chama de querido, né? Ô querido, meu irmão, né? Todo mundo, parece que é aquele amor, aquele negócio. Mas quantas vezes que isso está jogado para baixo do tapete da religiosidade? A gente aprendeu a se tratar bem. A gente aprendeu que tem que se comportar. A gente aprendeu que tem que fazer a política da boa vizinhança ali. Mas isso para Jesus não é o suficiente. E o que eu preciso fazer se eu quiser ser transformado? Primeira coisa, confesse. A psicologia descobriu que a fala cura, é ou não é? Tem psicólogo aqui? Deixa eu ver, tem psicólogo? A psicologia descobriu que a fala cura. A Bíblia já fala isso há muito tempo atrás. Confesse os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. E 1 João capítulo 1, no versículo 9, a Bíblia vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Muitos de nós temos tentado fazer a Deus de mentiroso e dito para Ele: Senhor, eu não preciso me resolver com aquela pessoa, foi Ele que fez. Foi ela que fez. Senhor, eu não preciso lidar com isso no coração. Olha aqui, eu estou te adorando, eu trato os outros bem. A mesma filosofia do fariseu. Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém, eu não cometi. Os outros aqui acham que eu sou bonzinho, está tudo bem. Mas o Senhor está olhando para o carpê da religiosidade. Ele está dizendo: tem coisa embaixo, filho. A gente falou sobre a paternidade de Deus. Você sabe como que é possível perdoar as situações mais difíceis? Você sabe como que é possível você confessar? Como que é possível você entregar esses sentimentos para o Senhor? É quando você olha para o perdão da cruz. Quando você olha para a dívida milionária que você tinha. Quando você olha para aquilo que você não conseguia pagar. Quando você olha para a condenação que você merecia sofrer. Quando você olha para o castigo que deveria vir sobre nós. A gente olha para a cruz e a cruz nos possibilita o perdão. Porque Jesus nos perdoou. Eu posso estender. Então, se você não tem conseguido, hoje é tempo de olhar para o perdão do rei. Para você olhar para o rei que olhou para a sua dívida e te aceitou e disse: vem filho, entra no meu descanso. Eu sei, eu levei sobre mim a sua condenação. Eu levei sobre mim a sua dívida. Em um dos grandes avivamentos da história na Coreia, o pessoal do louvor já pode subir aqui na frente. Num dos grandes avivamentos na Coreia, várias cidades estavam provando uma visitação extraordinária do Senhor. Cidades pegando fogo, o Espírito Santo caindo, a glória de Deus sendo revelada. Mas tinha uma cidade que nada estava acontecendo. E o pessoal se reunia para orar, mas a transformação, a vida, o avivamento, o mover de Deus não chegava. Parecia que tinha alguma coisa travando. Um dia, em uma reunião de oração da cidade, 2 pastores estavam lá na frente. E a questão é que esses 2 pastores se odiavam. Por conta de várias disputas, várias questões, eles não se falavam e eles não se suportavam. Esses pastores impediam algo de Deus. Um dia, em uma das reuniões, Deus toca eles profundamente. Profundamente, profundamente. E eles olham para si mesmos e falam: o que a gente está fazendo? Nós somos aqueles que guiam o povo de Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. E enquanto aquele culto estava acontecendo, os 2 se ajoelham e oram. No momento, a história conta, está relatado, que os 2 oram juntos e liberam perdão. O ambiente naquele lugar mudou. A criminalidade na cidade, com o tempo, por conta da visitação de Deus, foi se extinguindo.
As igrejas começaram a encher. Os dois viraram amigos. As igrejas não tinham mais como fazer mais cultos para conseguir suportar todas as pessoas. Você sabe por quê? Porque aquela camada da religiosidade e da maquiagem foi removida para que o Senhor pudesse agir. Tem algumas coisas feias que você precisa dizer para Deus hoje. Alguns sentimentos que talvez você vai dizer: sim, Deus, esse aqui é o meu sentimento. Esse é o meu sentimento em relação àquela pessoa. Sim, Deus, eu confesso. Eu tenho sim dificuldade, Senhor. Eu tenho. Jesus termina o texto falando que a reconciliação é algo que deve ser feito urgente. Se duas pessoas estivessem correndo para ir ao tribunal, para julgarem uma causa um contra o outro, Jesus fala: se resolvam antes, para impedir o pior. Hoje Jesus quer te curar. É tempo de resolver. É tempo de tratar. É tempo de mexer em feridas. É tempo de você dar nome às situações que talvez vão ser muito difíceis de você dar nome. E que sim, muito provavelmente você começou com a razão. Muito provavelmente sim. Isso é algo que era legítimo. Porém, você está preso nesse sentimento. Isso pegou o seu coração, você está se sentindo pesado, amarrado. Existem algumas pessoas aqui que, inclusive, depois de alguns episódios na vida, situações, começaram a ficar doentes, começaram a se sentir opressas. Hoje cadeias vão ser quebradas nesse lugar. Hoje Jesus vai libertar pessoas de sentimentos, de dores, de questões da alma que você não precisa mais carregar. Você não precisa mais viver com isso. Se hoje você escolher colocar o juízo nas mãos de Deus, Ele vai te conceder a cura. Se você entregar a justiça, o seu lugar de juiz, e você ir para o lugar de filho, você vai receber algo tremendo do Senhor. Eu queria pedir para você se colocar de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Feche os teus olhos e comece a falar com o Senhor. Eu queria que você imaginasse que você tem aí na sua mão uma lista. E essa lista é a lista dos sentimentos que você tem carregado. Você tem se sentido talvez como aquela mosquinha na teia de aranha, que quanto mais se mexe, mais enrolado fica, e você não está querendo lidar com a teia, mas você está ficando mais amarrado, e isso está ficando escuro, ruim no seu coração. E hoje o Senhor Jesus está olhando nos teus olhos, e Ele está falando: filho, se você me passar essa lista, todas as considerações que você quer fazer, todo o juízo que você tem contra as outras pessoas, todas as causas, se você me entregar, eu prometo que eu vou julgar melhor do que você. Eu prometo que eu sou poderoso para curar, para transformar. E eu queria agora que você começasse a entregar para o Senhor os sentimentos que estão dentro do seu coração. Quem sabe você começou a se tornar uma pessoa amarga. Você não era, mas a amargura começou a tomar conta do seu coração. Quem sabe você começou a sentir um peso que você não sentia antes na alma. Faz tempo que você não ouve a Deus, e agora você está reconhecendo: meu Deus, eu estou com todos esses sentimentos guardados. Eu quero que você comece a entregar. E você vai declarar: Senhor, eu renuncio esse sentimento no meu coração. Comece a abrir a tua boca. Senhor, eu renuncio. Senhor, eu entrego. Senhor, me perdoe. A justiça é tua, não é mais minha, Senhor. E se tiver difícil para você, aí no seu lugar, coloca os teus olhos na cruz de Jesus. O Rei, o Deus que desceu ao mundo, Ele tem feridas nas mãos, porque Colossenses capítulo 2, versículo 14, Ele fala que todo escrito de dívida que havia contra mim e contra você foi encravado em suas mãos na cruz do Calvário.
E hoje o que você vai fazer? O escrito de dívida que tem aí nas suas mãos, em relação a outras pessoas, você vai colocar nas mãos de Jesus. Ele levou isso também, você não precisa mais carregar isso. E eu quero que, como sinal de liberdade, agora você estenda as tuas mãos para o alto, e você mostre a palma das suas mãos para Jesus, e você solte, e você diga: Senhor, não é mais meu. Senhor, não é mais meu, eu libero. O juízo é teu, a justiça é tua. Senhor, eu não quero mais carregar isso, Deus. Comece a dizer para o Senhor Jesus, comece a pedir: Senhor, me liberta desse sentimento, Senhor. Sonda o meu coração, Deus. Oh Senhor Jesus, nós estamos em tua presença, Senhor, e nós colocamos agora, Senhor, os nossos olhos na cruz, Pai. E a imagem que eu vejo agora, Senhor Deus, é de uma lista, Senhor. Uma lista de causas, uma lista de sentimentos, de injustiças, Senhor, de machucados, de feridas, Senhor, de traumas. Essa lista, Senhor, está nas nossas mãos agora como igreja, Senhor. Oh meu Pai, e agora nós apresentamos ela ao Senhor. E em teu nome, meu Jesus, capacitados pelo Senhor, nós rasgamos essa lista da cabeça aos pés, Senhor Jesus. E nesse instante eu declaro liberdade sobre a tua igreja. Liberdade sobre a tua igreja. Liberdade sobre a tua igreja, através do sangue precioso de Jesus. Agora que esses sentimentos que têm nos intoxicado, Senhor, sejam removidos. Limpa o nosso coração, Jesus. Cura o nosso coração. E Senhor, à medida que nós entregamos o direito de julgar em tuas mãos, Senhor, que o Senhor nos cure. Que o Senhor nos cure. Que o Senhor nos cure, ó Senhor, nos ouvidos daqueles irmãos que ouviram palavras duras. Hoje, em nome de Jesus, que eles escutem a doçura da tua voz, Senhor. Daqueles que têm se sentido injustiçados, que eles recebam a couraça da justiça que vem da tua parte, Senhor. Senhor, naqueles que, Senhor Deus, a mágoa tem tomado conta, ó Senhor, que a alegria da salvação venha e troque, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Cumpre o que a tua palavra fala em Mateus. Troca de fardo conosco, meu Senhor. Troca de fardo conosco, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o teu fardo é leve, o teu jugo é suave, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus. Agora, Senhor, remove todo o peso, Senhor, toda dor, Senhor, em nome de Jesus. Se você tem se sentido opresso, se você tem se sentido enfermo, principalmente depois de alguma situação, se você tem se sentido principalmente doente emocionalmente, e muito vem uma pessoa, uma situação na sua cabeça, algo que você não liberou, eu quero que você se coloque diante do Senhor agora, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, toda raiz de amargura, toda falta de perdão agora que seja removida pelo teu poder. Removida pelo teu poder. E Senhor, toda autorização que esses sentimentos deram a Satanás, que seja cancelado agora, na autoridade do poderoso nome de Jesus, e na autoridade do nome de Cristo, pelo sangue de Cristo Jesus, que haja cura nesse lugar. Cura nesse lugar. Que doenças vão embora, Senhor. Que a opressão do maligno vá embora, e que cadeias sejam rompidas agora nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós quebramos toda a algema que Satanás tem colocado sobre vidas aqui, e eu declaro liberdade em nome de Jesus. Liberdade em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 aleluia. Hoje, em nome de Jesus, pessoas vão sair daqui transformadas, porque existe liberdade no poderoso sangue de Jesus. E eu quero terminar esse momento com uma oração. Talvez você não consiga perdoar porque você não provou ainda do perdão do Rei. Não importa o que você fez, quem você é. Se você entregar a sua vida para Jesus, Ele já está de braços abertos para te receber, para te chamar de filho, para remover a culpa. Toda a culpa que você tinha foi levada na cruz, mas você precisa agora aceitar e dizer: Senhor, eu mereci a condenação, mas eu preciso receber o teu perdão. E se hoje você quer receber esse perdão, o perdão do Rei,
de uma dívida muito maior do que a dívida que qualquer pessoa aqui tem com você. Eu quero agora que você erga as suas duas mãos para o alto. Se você quer receber agora esse perdão, se você quer ser salvo, se você quer ser tocado, erga as suas duas mãos, o Senhor vai te libertar. E repete comigo essa oração agora: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu não quero mais viver sem o teu perdão. E eu creio que só o Senhor é o meu Salvador. Eu recebo o teu Espírito Santo, transforma a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Eu vou pedir para você que ergueu as suas mãos, enquanto a gente cantar essa música, você vai tomar um passo de fé. Vai ter uma galera que está vindo aqui na frente agora, e a gente quer orar por você. E hoje, em nome de Jesus, essas cadeias que tem te prendido vão cair. Um dia, quando eu tomei essa decisão, alguém orou por mim, e eu fui transformado. Enquanto essa música estiver tocando, você que ergueu as suas mãos, você que fez essa oração pela primeira vez, vai vir aqui na frente, e você vai receber uma oração pessoal agora, e cura de Deus, salvação vai chegar na sua vida, e nós vamos adorar o Senhor agora. Você que ergueu as suas mãos, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos te abraçar, nós queremos orar por você. Hoje é dia de liberdade, pode sair do seu lugar. Você que ergueu as mãos, você que fez essa oração, venha, 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 pode sair do seu lugar, não tenha vergonha, venha.